Atenção, gente querida. Concorda ou não comigo? O Michel Temer, esse golpista, salafrário, corrupto, né? Eu sei que eu estou falando, eu conheço ele, né? Ele apresentou emenda à Constituição que revoga a Constituição de 88. Deixa fora a mais criminosa das despesas, que é juro, 600 bilhões de reais esse ano, e tabela os gastos com saúde, com educação, com aposentadoria, de um jeito que, se for do jeito que ele propôs, vai atrasar o pagamento das universidades, vai atrasar o custeio do SUS. E isso está proposto já, portanto, eu posso não ter razão, mas a proposta está lá. E se vai ser aprovado é uma outra questão. E eu vou lutar muito, por isso que eu estou rodando o país para ver, porque estão fazendo por hora e aproveitando que o povo está zangado com o governo do PT. Como o PT, de alguma forma, o governo Dilma, de alguma forma, traiu a população, porque fez um tarifaço de energia depois da eleição, aumentou a gasolina depois da eleição, enfim, disse que ia fazer uma coisa, fez outra, nomeou, enfim. Então, eu compreendo a justa queixa do nosso povo. Porém, em cima dessa justa queixa, eles estão revogando um esforço de 30 anos de luta que nossa geração, a minha geração, com o apoio do nosso povo, conseguimos para o Brasil. O padrão de despesas que se consolidou nos últimos anos é insustentável. Daí a necessidade de estabelecer um limite geral para o orçamento. E não fizemos mais do que aquilo que é necessário. Quando nos reunimos com o ministro Meirelles, com o ministro Moreira Franco e outros tantos membros do governo, todos concluímos que é preciso começar, por assim dizer, cortando na carne. Portanto, limitar os gastos do poder público. Há o fundamento equivocado, e sobre ser equivocado, talvez não verdadeiro, de que isto vai prejudicar setores importantíssimos do país, que dizem respeito, basicamente, aos direitos sociais, como saúde e educação. E é interessante, daí combinei com o Meirelles, o Diogo organizaram um orçamento para 2017, aplicando a PEC do teto dos gastos públicos, como se ela já tivesse sido aprovada. E, ao fazê-lo, podem examinar o orçamento, né? Ao fazê-lo, nós aumentamos as verbas para saúde e educação. Olá, Jair Bolsonaro. Nesta manhã estive com vários ministros do governo Temer, bem como com algumas autoridades militares. Assunto em questão, PEC 241, que trata dos gastos e suas consequências para a retomada do emprego, ou seja, para que o Brasil possa sair desse estado de letargia que se encontra em função do desserviço prestado pelo PT ao longo dos 13 anos. Logicamente, nos convencemos, também, em particular, pelo fato de que os integrantes das Forças Armadas não serão esquecidos numa futura e breve reformulação de toda a sua carreira. Assim sendo, e reconhecendo o próprio governo que as Forças Armadas é uma instituição primordial e essencial para a manutenção da nossa democracia, este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer, foi aceito. Assim sendo, o meu voto nesta tarde será sim a PEC do teto. Um forte abraço a todos e fique com Deus. O Bolsonaro votou pelo tabelamento dos gastos com educação, saúde, pelos próximos 20 anos. O Bolsonaro votou, fica aí os bolsominions agressivos, pensando bobagem, como se estivesse em discussão pátria, família. O que está em discussão, meu irmão, é teu desemprego, não seja otário. Não é o que está em discussão, é que eles vão entregar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para o capital estrangeiro. Mas só voltando, o senhor pretende... Por exemplo, qual é o país do mundo, para nos dar um precedente, que faz o tabelamento de gastos por 20 anos, exclusivamente em cima de educação, saúde, segurança, cultura, ciência, tecnologia, ponte, aeroporto, energia, ou seja, os interesses populares do investimento em educação, saúde e segurança especialmente, deixando livre 29% do orçamento. Isso aqui tudo junto dá 21%. Então você está concentrando toda a amargura do controle por 20 anos, um governo golpista, sem legitimidade, sem discussão com ninguém, congela por 20 anos os gastos com saúde e educação, desconsiderando o crescimento dos jovens que pedem matrícula nas universidades, pedem matrícula na escola média, pedem qualificação da segurança pública, pedem uma série de coisas, melhoria da saúde, mas deixa 29% do orçamento livres de qualquer constrangimento, que é a Previdência, e pior,
51,7%, ou seja, mais da metade de todo o dinheiro que nós arrecadamos do nosso povo, entregue para a despesa financeira. Qual é o país do mundo que faz isso? Se alguém me disser um precedente, aí eu digo, não, vamos fazer. Aí você diz, existe algum controle nos Estados Unidos? Existe. Primeiro, não é de status constitucional. Vai na lei plurianual, orçamentária, portanto é mais flexível. E envolve todos os gastos, o que é razoável. Vamos botar um limite aí para a expansão com gasto com dívida. Pergunta se esse mercado quer isso. Não, eles querem que a conta dos juros fique livre e a gente faça em cima das costas do nosso povo, machucado, desempregado, sofrido, perdendo a batalha de perder seus filhos por narcotráfico, que seja isso sacrificado. Mas qual é a sugestão, então, no gasto do juro? É não ter o dinheiro para pagar o juro? Não, é fazer um limite. Fazer um limite. Mas como é que você... Como é que faz nos Estados Unidos? Quando dá o limite, o governo para e há uma renegociação de realocação de recursos com o Congresso Nacional americano. Por que a gente acha tão fácil congelar o gasto com a educação? É razoável? Simplesmente não funciona. Simplesmente não funciona. O gasto com saúde é quase centralmente dependente de taxa de câmbio. Só para você ter uma ideia. Por quê? Porque essa gente destruiu a nossa política industrial de comércio exterior ao longo dos últimos 15, 20 anos, e o resultado prático, 80% de tudo que a gente gasta nos hospitais vem do estrangeiro. Aí a taxa de câmbio sai de 2,70 ou 3, não sei o quê, para 3,80, 4, o preço das injeções, das vacinas, dos meios de diagnóstico médico, papoca para R$4, explode para R$4, papoca é lá do Ceará, para R$4, e eu estou nominalmente amarrado na inflação brasileira. Percebe a loucura disso? Não é possível que a gente tenha uma pedra no lugar do coração. Mas, Ciro, agora, quer dizer o quê? Deixa eu dizer o oposto. Eu sou ex-governador de Estado, atenção mercado. Eu sou ex-governador de Estado, ex-prefeito de uma capital, ex-ministro da Fazenda do Brasil. Eu não tenho um dia de déficit. O único político brasileiro que pode dizer isso sou eu. Único. Se você for ao Google, vai encontrar o maior superávit primário da história brasileira praticado por mim, quando ministro da Fazenda do grande brasileiro Itamar Franco. Portanto, não vão me confundir. O que essa gente está fazendo é selvagem e impraticável. Você imagina, nós estamos falando no primeiro ano disso, já não está dando certo. Os institutos federais de educação estão parando, as universidades estão constrangendo seus custeios, vão se degringolar completamente, os hospitais federais estão fechando. O Brasil, a aliança PSDB-PMDB, impôs à nossa nação 20 anos de congelamento de investimentos em educação, saúde, segurança, moradia, infraestrutura, ciência, tecnologia, cultura e tudo mais que interessa ao povo. Deixou 51,6% do orçamento, ou seja, mais da metade, que é juro e correção monetária e rolagem de dívida para os banqueirada, para o baronato financeiro livre, e deixou os privilégios da Previdência Social livre. Portanto, todos os nossos programas não serão verdadeiros e serão um insulto à esperança que nós estamos semeando se nós não assumirmos com clareza o compromisso de exigir a revogação dessa chamada emenda 95. E isso desdobra numa realocação de recursos. O Museu Ipiranga, por exemplo, que é o segundo museu mais importante do Brasil, é mantido pela USP do governo do Estado de São Paulo. Está fechado. É a próxima vítima potencial de uma tragédia dessa natureza. E, evidentemente, isso é a mesma realidade para os postos de saúde, as escolas, as delegacias de polícia. Você tem, meu companheiro Geraldo Alckmin, como responder a isso? Ok. Alckmin, 30 segundos para o seu comentário. Olha, primeiro, o desajuste total das contas públicas, que levou a 13 milhões de desempregados, foi obra do PT e dos seus aliados. Eles é que criaram esse déficit primário absurdo e que nós vamos corrigir. Eu, sendo presidente da República, o Brasil vai voltar a crescer. Em relação aos museus, nós temos uma boa experiência em São Paulo de parceria com organizações sociais, que a gente pode levar para a área federal. Certo. Ciro Gomes, 30 segundos. Vão me desculpar, mas se nós não assumirmos com clareza, sem dubiedades e palavras doces, o compromisso de revogar a emenda 95, todos os nossos compromissos aqui não passarão de desinformação ou, como somos muito adultos, mentira. Isso é duro, é áspero, mas é grave o que eu estou dizendo. O Museu do Ipiranga é o segundo museu mais importante, é mantido pela USP, que é a Universidade do Estado de São Paulo, e está fechado
por falta de verbas para a sua recuperação. Okay. Aliás, há um anúncio de uma obra que só permite em 2022. O governo fez um corte no orçamento de 36 bilhões de reais. As áreas mais atingidas foram educação, com um bloqueio de 5 bilhões e 83 milhões, e defesa, com 5 bilhões e 100 milhões. Emendas parlamentares também tiveram um corte de 2 bilhões e 950 milhões de reais. 2 bilhões de reais. Este é o valor que será cortado da verba prevista para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A medida anunciada pelo governo Bolsonaro atinge em cheio o desenvolvimento do país. Acompanhe na reportagem de Leandro Chaves. Formada em Ciências Biológicas, a Cecília veio para São Paulo há 3 anos cursar doutorado. Graças a uma bolsa de estudos, ela se dedica hoje a uma pesquisa sobre o DNA de animais marinhos na costa brasileira. Eu só pude vir para São Paulo porque tinha essa bolsa, porque uma vez que o doutorado, no meu caso, é uma coisa o dia inteiro, a gente chega aqui 8 da manhã, sai 6 da noite, é impossível você trabalhar além de fazer doutorado. Se não tiver a bolsa, a gente não tem como estar aqui dentro fazendo pesquisa, porque esse é o nosso salário. Já a Laura veio de Belo Horizonte e desenvolve um estudo na USP sobre a genética de pacientes com obesidade precoce. A gente tem a bolsa para viver, para pagar o aluguel, comida, as contas, enfim. E a gente precisa muito disso. E a gente sabe que é muito importante, que é extremamente relevante a pesquisa para o país. Só que o futuro delas e de outros pesquisadores pode estar em risco. O governo anunciou um corte de 42% no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Com isso, cerca de 80 mil bolsas que atuam no desenvolvimento de pesquisas hoje no país podem perder a continuidade. A gente pode desenvolver vacinas, desenvolver novos fármacos, a gente pode desenvolver protocolos ambientais, cuidar, né, da saúde, da ecologia, do desenvolvimento tecnológico. Toda essa cadeia, né, de pesquisa, ela precisa de investimento, né? A parada dos investimentos, ele provoca um problema de descontinuidade. Então, é um buraco que, para retornar depois, vai ser muito mais custoso, muito mais trabalhoso, e a gente perde também essa sintonia com a ciência do mundo todo. O objetivo dos cortes, segundo o governo, é reduzir gastos. Durante a campanha, Bolsonaro chegou a declarar que os custos em ciência e tecnologia não poderiam ser considerados gastos, e sim investimentos.